Olá, pessoal! Que maravilhoso estarmos juntas para mais um trabalho. E dessa vez, esse maravilhoso, lindíssimo e exclusivo chapéu criado exclusivamente para o canal Nirva Crochê. Espero que vocês gostem de trabalhar essa peça incrível. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro material diferente desse que foi utilizado, outras cores. A lista de material utilizado, como também as tonalidades que foram criadas nesse trabalho, estarão aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, você coloca a pergunta aí nos comentários e eu vou respondendo, ok? Combinado? Mas desde já eu digo, é uma peça gostosa de fazer, muito fácil, rápida, né? Que tem assim uma beleza exclusiva, uma beleza única. Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar com aqueles que você conhece e sabe que amam crochê. E então, vamos ao trabalho? Mãos, entrem em ação! Tudo pronto para começarmos? Vamos começar então falando sobre o fio utilizado para esse trabalho. Para confeccionar esse chapéu, eu utilizei o fio barbante número 6. Qualquer marca que vocês procurarem, o número 6, mas vai muito da preferência de cada um. Vocês podem trabalhar também com o número 8, 4, 9, 12, vai depender muito do gosto de cada um. E, lógico que a espessura do fio vai influenciar na aparência, né, do trabalho, como também na quantidade de fios a ser utilizado. Para esse aqui, eu utilizei o número 6. E as cores, as tonalidades, eu vou deixar na descrição do vídeo, para que alguém que queira seguir o padrão ou mesclar com qualquer outra cor do seu gosto. Ok? Combinado? A agulha que eu utilizei é a agulha número 4. Barbante número 6, agulha número 4. Mas vai muito também da tensão do ponto de cada um, né? Você pode preferir utilizar uma agulha maior, né? Eu achei que essa aqui, ela fica perfeita. Essa agulha número 4 da corrente, com o barbante número 6, eu trabalhei muito bem com ele. Ok? Visto os materiais, vamos ao início. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como confeccionar e depois montar o chapéu. É muito fácil, muito gostoso de fazer, porque é o ponto baixo, feita a troca de linhas, no momento em que você vai trocar as cores, eu vou mostrar também, e você vai ver que é muito fácil e muito rápido. E depois é só montar, ir costurando e montando, no formato que você preferir. Vamos lá? Então, iniciaremos fazendo a nossa laçada inicial. Vamos fazer um X em volta dos 3 dedos. E aqui por trás, vamos passar a agulha aqui por baixo e puxar o fio. Pronto, agora é só apertar. Ficou bem grande. Agora, nós vamos diminuir, deixar no tamanho que precisamos para trabalhar. Essa é a nossa primeira laçada, ok? Pronto, a partir daqui, nós vamos dar início fazendo correntinhas. Agora que já temos a nossa laçada inicial, vamos trabalhar as correntes. 1, 2, 3 correntes e mais uma para virar o trabalho. 4. Ficamos agora com 4 correntinhas. Nessa primeira, nós não vamos fazer ponto baixo.
nós vamos iniciar fazendo aqui, olha. Pegando essa alça aqui de cima, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Passamos para o ponto seguinte, a correntinha seguinte, pegando na alça de fora, aqui, ó, de cima, mais um ponto baixo. Próxima corrente, pegando na alça de cima, terceiro ponto baixo. E agora, vamos repetir o ponto baixo aqui, ó. Nessa última corrente, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Ficamos agora com 4 pontos baixos. A intenção é chegar a 8. Então, agora vamos virar o trabalho e por esse lado aqui, vamos pegar essa alça aqui, ó, essa e essa, fazendo 3 pontos baixos e repetir mais um ponto na última corrente, para atingirmos um total de 8 pontos baixos. Aí, vamos para a correntinha seguinte, olha, a alça de baixo agora aparecendo. 2. Vamos para a próxima, que é essa alça aqui. Essa aqui já é do ponto que nós fizemos, olha. Essa já é do ponto baixo que nós fizemos. Já temos 2, né? 3. E agora, repetir na última correntinha, mais um ponto. 4. Esse fio eu já vinha fazendo o arremate, trazendo ele por dentro, mas agora eu posso soltar, porque ele vai ficar por dentro do cano. Esse trabalho nós fazemos em espiral, não teremos emendas. Então, desde agora, nós já vamos fechar. Aqui está a laçada do primeiro ponto baixo, olha aqui. Essa alça aqui do ponto baixo do primeiro é onde nós vamos fazer agora o ponto baixo seguinte. Colocar aqui e fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Fizemos, olha aí. Agora, vamos para a seguinte, fazer o segundo ponto. 2. Vamos para a seguinte, fazer o terceiro. 3. 4. 5. 6. 7. E 8. Pronto. Aqui, nós finalizamos a carreira com 8 pontos. O ideal será colocarmos um marcador. Então, eu vou colocar um marcador aqui do lado. Esse é o 8º ponto, esse é o 8º ponto. Eu vou colocar o marcador aqui ao lado dele, para identificar que esse é o 8º ponto. E vamos continuar. 8 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando a laçada de fora. E observem que esse trabalho nós vamos fazer de dentro para fora. O que nós vamos utilizar é o lado avesso do trabalho. Por isso, nós vamos trabalhar assim, nesse sentido. Veja, fiz o primeiro ponto,
Agora, eu pego a laçada, sempre a laçada de cima, de fora do ponto. Faço o segundo. Próximo, aqui está, ó. Dá pra ver direitinho, olha. É só colocar a agulha aqui, ó. 3. 4. Já estamos na metade. Agora, aqui, olha, tá vendo que dá pra ver bem direitinho a laçada de cima do ponto? 5. Próximo. 6. No próximo, aqui, ó. 7. E o último, sobre o que nós colocamos o marcador, que é o 8º ponto. Pronto. Mais uma carreira finalizada. Sendo que aqui, olha, a marcação, na marcação ficou o 8º ponto. Esse é o nosso marco de início de carreira. Vamos fazer mais uma, só para confirmar. 1, vai girando e pegando a laçada de cima. 2, ele vai formando como um copinho. 2. Aqui a laçada, olha, olha. 3. 4. 5. 6. 7. E o 8º aqui, olha, no ponto onde tem o marcador. 8. Ok? Fizemos mais uma, olha aqui, ó. O 8º termina bem sobre a carreira marcada. E assim, você vai fazendo até atingir o número de carreiras que você quer ou que você acha adequado. No meu, eu fiz 10 carreirinhas por cada cor. A cada 10, eu troco de cor. Vou mostrar para vocês. A cada 10 carreiras, eu troco a cor. A cada 10 carreiras, eu troco a cor. Mas aí vai dar preferência de cada um. Certo, pessoal? Compreendido? 8 pontos baixos, circulando, sempre pegando a alcinha de cima por dentro. Agora, eu vou mostrar para vocês como mudar a cor, como fazer a troca de linhas, certo? Vamos cortar a linha, aqui, o barbante, no caso, né? E vamos inserir uma nova cor. Vou escolher essa aqui, que é clarinha e dá pra ver bem direitinho no vídeo. Vou escolher esse mais escuro, acho que fica bem mais visível. Acho que melhora a visibilidade aqui no vídeo. Vou ficar com esse, certo? Para fazer a demonstração de troca de cor. Sobre esse fio aqui, o inicial, nós vamos colocar a agulha aqui por dentro e vamos puxá-lo para o lado de dentro. Assim, ó. Pronto.
ele não mais vai aparecer ali na frente, aqui na pontinha. Ele vai ficar aqui dentro desse copinho. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a tensão do ponto, o número do barbante e o número da agulha traz uma diferença quanto à espessura do tubo. Há alguns que ficam bem fechadinhos aqui, outros têm um miolinho. No caso dessas que ficam o miolinho, eu acho bastante adequado ir colocando um pouquinho em cada bloco de cor desse enchimento aqui de bichinhos de amigurumi. Eu não sei bem como é o nome, mas eu coloquei nos chapéus que ficaram assim, que ficaram ocos. Por quê? Porque fica bem firme, olha só. Bem durinho. Para outros, em que o barbante era bem mais grosso, e eu usei uma agulha mais fina, ele fecha sozinho. Não teve a necessidade de enchimento. Mas é muito pouco, é só esse mesmo, essa quantidade mesmo que eu peguei. Por cada bloco de cor. Agora, vamos inserir a nova cor. Essa laçada está aqui. Certo? Aqui é a laçada que nós vínhamos trabalhando. Agora, vamos pegar a nova cor. E é simples demais. Eu só continuo trabalhando com ela, veja. Como se fosse a linha anterior. Aqui, eu tenho que fazer os ajustes, dar uma apertadinha, né? Puxo os dois fios, olha. E aperto um pouco. Esse primeiro ponto, eu faço sempre sobre as duas, veja. Eu arremato as duas ao mesmo tempo. Olha só. Primeiro ponto. Arrematei as duas. E agora, eu pego esse novo, coloco aqui para dentro e vou arrematando só o azul. Porque o coloridinho o novo colorido vai ficar por dentro e eu vou arrematando o azul. Pelo menos por uns 2 ou 3 pontos. Pronto. Aí, agora eu jogo ele pra dentro e continuo o trabalho normalmente. Aqui. Terceiro ponto, né? 1, 2, 3, 4. Já estamos no quarto. Cinco. Seis. Sete. E 8. E aí, continuamos normalmente. Mais 8 pontos. 1. Vamos colocar a linha para dentro, assim, para não atrapalhar. E continuamos. 8 pontos, pegando a laçada de cima, sempre por dentro do caninho, olha. Vamos, vamos. Ok? Então, essa foi a troca de linha.
faremos a troca de linha. Cortamos a linha aqui. Pego a nova cor. Vou usar mostarda. E continuo fazendo a laçada normalmente. Como se nada tivesse mudado, né? Como se o fio não tivesse mudado. Eu dou só continuidade ao ponto. Veja. Concluí o ponto já com a nova cor. Aqui eu preciso ajustar, eu preciso apertar um pouco para não ficar um ponto folgado. E aí, eu continuo, esse primeiro ponto eu arremato as duas juntas. Só um momento, ficou um pouco pequeno aqui, o tamanho do barbante. Aqui, continuo como se a linha não tivesse sido partida, não tivesse sido cortada. Ajusto, aperto para que não fique um ponto folgado. E o primeiro ponto aqui, olha, eu faço o arremate dos dois fios ao mesmo tempo, das duas pontas ao mesmo tempo, olha, aqui. Primeiro ponto, eu arrematei os dois fios ao mesmo tempo. Deu pra ver aí? Agora, eu coloco esse aqui e não arremato mais ele. Não, eu coloco esse colorido diferente pra cá e vou arrematando a cor que eu já vinha trabalhando. Pelo menos por uns 2 ou 3 pontos. Assim, olha, arrematando assim. Pronto, aqui é o suficiente. Coloco ela também para dentro. Coloco um pouquinho do enchimento, como eu falei. Muito pouco, para não ficar pesado. Aqui está. E continuo normalmente. A quantidade de carreiras que eu determinei para o trabalho. Normalmente. 8 pontos feitos na alça, aqui de cima, de fora, feito de dentro para fora do tubo. Já temos aqui 3 cores. Ok? Certo? E assim você vai fazer sucessivamente, colocando, inserindo as cores da sua preferência, ou trabalhando com 2 tons, ou trabalhando num único tom, que também fica muito bonito. Aí vai da sua vontade, do seu gosto, da sua criatividade para unir as cores. 2 tons que se unem, né? Assim. Ou 3. Ou fazer um coloridão como eu fiz. Aí vai muito da sua preferência, tá ok? Vai fazendo. Faz aí pelo menos uns 4 metros. E aí, eu volto já já para mostrar como a gente vai costurar, quantos centímetros de aba, de topo, quantos centímetros de parede e de aba, certo? Vamos trabalhar? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a melhor forma que eu encontrei para fazer a costura. Para costurar, para ir fazendo a montagem do chapéu. Para iniciarmos aqui, essa parte central, essa aqui,
eu fiz o seguinte. Tentei unir ao máximo aqui a pontinha, olha, e vir fazendo um rolo. E aí, eu costurei aqui, olha, no lado. Aqui. Costurei aqui essa parte interna. Essa linha aqui que eu estou usando para costurar é linha de algodão normal, da mais fininha. Mas vocês podem usar a linha de nylon, aquela linha transparente de nylon, que não aparece, porque ela é um fio de nylon bem transparente, que fica praticamente invisível. Com essa linha aqui, a gente tem que ter muito cuidado para que os pontos não fiquem aparecendo. Então, eu coloco a agulha aqui desse lado. Subo com a linha e já vou para o outro lado, veja. Pegando essa parte mais aberta dos pontos. Puxo bem, prendo, e aí o miolo vai ficando bem fechadinho. Assim, veja. Agora, eu giro mais uma vez, vou girando. Vou girando. Mas agora, a costura vai ser de outro lado. Coloco a agulha aqui por dentro, para sair do outro lado. Pronto. Saí com a agulha aqui, olha, do outro lado. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos costurando a lateral. Vamos costurando aqui a lateral, obedecendo a uma dessas linhas aqui, olha. De preferência, essa que tem o encontro aqui, olha. Essa que tem o encontro, o final de uma cor e o início de outra. Dá para perceber bem direitinho essa linha. Então, vamos fazer a costura justamente, exatamente nessa linha aqui, o tempo todo. Circulando assim, olha, fechando assim a aba. Esse aqui é o topo, aliás, não é a aba. O topo, nós estamos formando o topo do chapéu. Nós vamos girar dessa forma, viu aí? E essa parte dessa linha de encontro das cores, essa parte aqui da linha de encontro das cores é a parte onde nós vamos fazer a nossa costura o tempo todo. Vamos começar? Eu vou observar aqui qual é ela. É essa aqui, olha, essa. Aqui, então, é essa linha aqui que eu vou seguir costurando. Já vou fazer o meu primeiro ponto nela, aqui, ó. Coloquei. Puxei. Agora, o próximo ponto tem que ser aqui, pra agarrar, tá vendo? Volto com o meu ponto. Aqui, olha, na linha onde eu disse que nós vamos costurar até o final. O tempo todo vai ser nela. Eu vou sempre pegando esse ponto aqui. Olha, vou sempre pegando esse ponto aqui, você tá vendo? Aqui, ó, pra fechar aqui. E desse lado, eu pego bem no meio, aqui, ó, em algum dos pontos do meio. Você consegue visualizar, não é? Aqui. Próximo ponto, na mesma linha, pego esse aqui, ó. Vai ser sempre isso, o tempo todo. Pego um ponto lá,
no rolinho e um ponto nesse círculo onde ele está se formando. E o ponto que eu pego aqui é sempre esse aqui. O ponto que eu pego aqui no rolinho é sempre esse que está na horizontal, olha. 1, 2, 3, tá vendo que eles ficam na horizontal? Aqui. Então, eu vou sempre estar colocando a agulha aqui, 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 seguindo essa linha que eu falei do encontro. Porque aí a emenda, olha, como aqui é bonitinho. Essas emendas, elas vão sempre ficando para a parte interna. Combinado? Vamos fazer mais um pouco, para eu mostrar para vocês como é que vai ficando. Aqui. Prendo aqui dentro, em algum ponto, esses mais fáceis, mais soltinhos. Volto, pego o ponto aqui, que está na horizontal. Novamente aqui dentro. Pego novamente um dos pontos que está na horizontal. É bem rápido. Cresce bem rápido. Cresce bem rápido o topo do chapéu. Aí, novamente, aqui. E assim ele vai girando, olha, vai girando. Pego aqui dentro, qualquer ponto, volto, pego aqui novamente. Certo? Veja. Sempre apertando, né? Aí, olha, olha só, já tá se formando o miolinho. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Pego um ponto aqui, dentro, pego outro aqui. E vou formando o topo do chapéu. Vou adiantar mais um pouco aqui, que é para mostrar para vocês como ele vai crescendo rápido. Então, pessoal, a principal dica é seguir fazendo a costura, costurando na linha que marca o encontro das cores, certo? Deixando ela sempre por dentro. E observar em deixar sempre uma, duas, três marcaçõezinhas dessa. Pelo menos para a próxima. Quando você for grudar aqui uma na outra, você também observar essa linha de dentro, para que você deixe uma, duas ou três marcações aqui, porque aí faz com que ele fique plano ou com uma leve curvatura. Eu vou mostrar um próximo aqui para vocês. Esse aqui, olha como ele vai ficando. Olha aí como ele vai ficando.
Eu tanto posso curvar ele e já começar a fazer assim, com essa curvatura, como eu posso deixar ele plano e ir fazendo a parede do chapéu a partir daqui, né? Porque aqui nós temos que fazer a parede do chapéu ainda. Deixa eu ver quanto já tem em centímetros. Olha só. Em centímetros, nós já temos 19 de diâmetro. Então, já chegou a hora de a gente começar a preparar a parede. Eu vou costurar até aqui onde está esse marcador. Até aqui onde está o marcador, é onde eu vou encerrar o topo do chapéu e vou iniciar a parede. Ele vai ficar com uns 20 centímetros. 20, olha aí. 20 centímetros de diâmetro. Quando eu chegar com a minha costura aqui, isso aqui vai ser o topo do chapéu. Aí eu vou iniciar uma nova fase, eu vou mostrar para vocês que a parede ela vai se formando assim, um rolinho, rolinho sobre rolinho. Assim, olha, deixa eu mostrar mais ou menos como é que vai ser. Assim, olha. Ele não vai mais vir assim, nesta posição, ele vai ser um sobre o outro, até que a gente atinja a altura da parede e inicie a aba, tá certo? Então, olha, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o cano, o rolinho, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E então, pessoal, chegou o momento agora em que concluímos as costuras, né? Todas as costuras foram concluídas, né? Chegamos ao ponto de formar o topo e a parede do nosso chapéu. Veja como ele ficou. Aqui a parte interna e a parte externa, né? Todo costuradinho. Agora, nós vamos partir para fazer a aba. Aqui do topo até essa parte aqui, a base, onde nós vamos iniciar a aba, são 20 centímetros. No meu, foram 20 centímetros e o seu deve obedecer esse comprimento, né? Daqui, olha, do centro até aqui a base, onde nós vamos iniciar a aba, 20 centímetros. Comprimento que eu fiz assim, do rolinho, mais ou menos uns 5 metros. Dá para fazer o topo e desce fazendo a parede. Agora, nós vamos iniciar a aba. Vamos lá? Estão prontas? Mãos, entrem em ação! Antes de iniciarmos a aba propriamente, vamos falar um pouco sobre aqui o acabamento, a finalização do crochê feito em rolo, né? Que é esse aqui que nós viemos fazendo. Para finalizar, o que foi que eu fiz? Nós viemos fazendo 8 pontos, né? Aqui, e eu fui diminuindo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois fiz a costura normalmente, arrematando, de forma que quando nós viermos com a aba, vamos passar direto aqui, pegando sobre esta linha, aqui, essa marcação, e não vai dar diferença nenhuma aqui na borda de encontro da parede. Então, pessoal, vamos dar início agora à aba. O que é preciso a gente ficar atento são essas marcações aqui, olha. No ponto baixo que a gente vinha fazendo pelo avesso, ela deixa essas marcações aqui, que vai servir como orientação para nós. Você deixa uma, duas, e você vai trabalhar pontos baixos aqui entre a segunda e a terceira marcação. Aqui, olha. Entre a segunda e a terceira, você vai trabalhar pontos baixos, inserindo aqui o barbante para fazer o primeiro ponto baixo.
Nessa minha peça aqui, nesse meu chapéu, eu escolhi fazer a aba em uma cor só. E eu vou utilizar esse tom aqui, o vinho. Então, eu não vou trabalhar com cores, eu vou trabalhar uma única cor, mas se você preferir, você pode fazer o seu alternando cores, como nós vínhamos fazendo aqui na parede, topo e parede, você pode também alternar cores na aba. Eu pensei em usar o tom azul, depois decidi pelo vinho. A aba será toda em vinho. E aí, eu vou indicando a quantidade de aumentos que você vai fazer. Nessa primeira carreira, nós não teremos aumentos, será ponto baixo. Em cada ponto baixo aqui, olha, como tomando as carreiras aqui do rolinho, nós vamos fazer em cada uma, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui eu já vou arrematar o fio de inserção, né? Eu inseri aqui o fio e já vou fazer o arremate da pontinha dele. Essa carreira não terá aumentos, será apenas isso aqui, olha. Pontos baixos feitos, tendo como base entre a primeira marcação, segunda, quando for entre a terceira e a segunda, você vai trabalhar pontos baixos entre elas. O meu já tá aqui meio que marcadinho, porque eu comecei a fazer e esqueci de gravar. Tive que voltar, vou fazer novamente gravando. Ponto baixo em volta de toda a base do chapéu, sem nenhum aumentos. A partir da próxima carreira é que nós vamos ter aumentos, tá certo? Então, vamos trabalhar. E quando chegar lá no final, quando eu der toda a volta, chegando aqui, nos encontramos novamente para falar sobre a segunda carreira, a partir da segunda carreira. Vou falar também um pouquinho aqui sobre essa parte, que quando chegar aqui, você vai ter que ir por essa última carreira aqui. Porque vai ser justamente aqui, olha, primeira e segunda marcação, os pontos vão ficar justamente entre elas. Quando chegar aqui, eu mostro, ok? Aqui está o que eu falei para vocês. Passamos sobre aquele finalzinho, veja. Passamos, e aqui nós já vamos seguir normalmente. Uma, duas, e fazemos entre a segunda e a terceira. Combinado? Então, vamos trabalhar em volta de toda essa base, essa primeira carreira sem aumentos, e volto quando terminar para iniciarmos a segunda. Chegamos ao final da primeira carreira. Para iniciarmos a segunda, nós não vamos fazer emenda, nós vamos fazer ela corrida. Então, é só iniciar agora a segunda carreira sem fazer emendas. O primeiro ponto da segunda carreira já vai direto da primeira para a segunda, assim. Pronto, esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Eu vou colocar um marcador, que é para indicar início de carreira e não haver confusão. Onde é que, quantas carreiras já fizemos. Então, aqui, o primeiro da segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Serão 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Já temos aqui o primeiro. Vamos fazer o segundo. Ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo. 1, 2. Agora, o terceiro. Agora sim, o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. Aqui está o primeiro.
Vou voltar porque a linha não foi completa. Aqui está o primeiro e o segundo no mesmo local. Como eu estou gravando, não fica bem, a posição não fica bem adequada. Agora, continuando. 3 pontos na carreira de base, ponto sobre ponto. Aqui está o segundo. Terceiro. E agora, 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. O primeiro ponto e o segundo no mesmo local. Esses são os aumentos que nós iremos fazer no decorrer de toda essa carreira. 3 pontos baixos sozinhos e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma e vou informando aqui, eu vou voltar para informar apenas o número de carreiras e quantos aumentos nós tivemos em cada uma delas, ok? Estamos de volta. Vejam como o chapéu já cresceu, está quase pronto. Quando nós paramos no vídeo, eu parei iniciando aqui a primeira carreira. Nós fizemos a primeira carreira sem nenhum aumento. Eu mostrei para você como é que iniciava, aqui pegando na parte do rolo. E avisei que nós iríamos trabalhar, que eu iria trabalhar toda a aba e depois voltaria para informar quantas carreiras foram e quais os aumentos foram feitos em toda a aba. E agora eu estou de volta. Foram 14 carreiras, 14 desde aqui da primeirinha até aqui a ponta, foram 14 carreiras. E agora nós vamos fazer a 15ª, que é o acabamento. Mas antes de iniciarmos o acabamento, a última carreira, a carreira final de acabamento, eu vou deixar aqui escrito, né, no vídeo, o número de carreiras, cada aumento que houve em cada carreira, se houve ou não aumento. Por exemplo, eu vou colocar assim, segunda carreira, sem aumentos, ou com aumentos. Terceira carreira, sem aumentos. Quarta carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Sexta carreira, esse é o exemplo que eu estou dando. Eu vou deixar na tela por escrito. Aí, antes de colocar a parte fazendo a última carreira, que nós vamos fazer em ponto caranguejo, eu vou mostrar agora para vocês como fazer o ponto caranguejo para acabamento da aba, a última carreira. Antes, eu vou colocar por escrito aqui no vídeo cada carreira, da primeira até a 14ª, e quantos pontos foram feitos, se houve aumento ou não em cada uma delas. Combinado? Vamos lá? Então, pessoal, vamos trabalhar o ponto caranguejo em volta de toda a aba, voltando, é um ponto baixo, voltando ao contrário, por esse ponto caranguejo. Então, vamos lá. Dá uma puxadinha aqui, aumenta um pouquinho a laçada, que é essa primeira laçada. Você vai inserir a sua agulha aqui no ponto imediatamente anterior.
Aqui está. Pega a linha aqui, olha, por trás e passa por dentro. Você vai ficar com 2 laçadas e vai concluir o ponto baixo normalmente. Isso, o primeiro ponto é um pouquinho difícil, mas depois ele fica bem leve. Então, novamente, no ponto baixo aqui, olha, no ponto baixo anterior, puxa a linha, fica com 2 laçadas e conclui o ponto baixo normalmente. Certo? Veja como vai ficando. Novamente, no ponto imediatamente anterior, puxa a linha e conclui o ponto baixo. Veja que conforme vai avançando, vai ficando mais fácil. Olha só, aqui está o ponto anterior, puxo a linha por aqui, passo por dentro do ponto, fico com 2 laçadas e concluo o ponto normalmente. Mais uma vez, ponto imediatamente anterior, passo a agulha aqui, puxo o fio aqui por trás, fico com 2 laçadas e concluo o ponto baixo normalmente. Isso nós vamos fazer em volta de toda a aba, que vai dando esse acabamento bonito, firme. Impossibilita até a aba de enrolar, se for o caso, porque ele dá uma firmeza à ponta e beleza. Novamente, ponto aqui anterior, passo o fio, fico com 2 laçadas e concluo o ponto. Vamos trabalhar assim em volta de toda a aba e voltamos para mostrar a finalização, o acabamento final. Ok, pessoal, chegamos ao final da última carreira, trabalhada em ponto caranguejo. Aqui está. Demos a volta em toda a aba e agora vamos fazer o acabamento. Falta aqui, olha, apenas um ponto. Nós fazemos o último ponto. Pronto, o último ponto está feito. Agora, nós vamos arrematar. Vamos passar essa laçada por dentro da laçada do primeiro ponto. Aqui está a laçada do primeiro ponto e essa laçada do último ponto. Vamos passar aqui por dentro, veja. Aqui está. Ele ficou como se fosse um último ponto, fechando a carreira. Agora, vamos apertar e fazer a última laçada de arremate. Puxo, deixo bem apertado. E essa linha aqui, eu vou passar, com a ajuda de outra agulha, eu vou passar aqui entre os pontos, pelo lado avesso, e ela vai desaparecer. Certo? É só isso para fazer o arremate. Aqui está o acabamento. Após passarmos o fio por entre os pontos, né? As laçadas do ponto caranguejo, agora é só cortar e ele vai desaparecer a pontinha dele, ficando esse acabamento perfeito, imperceptível, de onde se inicia o ponto baixo, o ponto caranguejo, certo? Vamos medir para ver quanto ficou de aba. São 8 centímetros da aba até a borda. 8 centímetros de aba. E agora, como vocês podem ver, aqui ficou como se fosse quando nós iniciamos a aba, o rolo, ele baixou um pouco para dentro. Aí, o que é que nós vamos fazer?
eu fiz mais um pedaço do rolo e nós vamos colocar aqui em volta do chapéu, como se fosse uma fita normal do chapéu. E veja o que vai acontecer. Vai preencher esse espaço que ficou aí, entre a aba e essa parte aqui da parede do chapéu. Aqui, para colocarmos essa parte, esse rolo que foi feito separadamente, é só com uma agulha nós costurarmos aqui a ponta. Costurarmos aqui com a agulha, aqui está a agulha, essa aqui, costurar essa ponta na outra e não precisa fazer mais nada, porque ela vai ficar firme. Você fazendo exatamente do tamanho que vai precisar para utilizar, ela vai ficar firme no chapéu, certo? Eu vou costurar a minha e volto logo em seguida para mostrar ele totalmente finalizado. Pessoal, finalizamos o nosso trabalho. Aqui é aquela última volta que eu falei para vocês que fiz separado, né? Aqui está, ó, separado, um rolinho. E fiz a costura, costurando aqui as duas pontas, não precisa costurar aqui ao redor. E aqui ele está finalizado, né? Vou mostrar aqui por dentro, como ele ficou aqui por dentro, vejam. E aqui está o nosso trabalho prontinho, finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro material que você deseje, cores também, criando o seu trabalho único, exclusivo, a sua obra de arte única e exclusiva. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse trabalho. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aqueles que você sabe que amam crochê. Um abraço e até a próxima. Tchau!